Tem agora a palavra Clara Marques, Consulting Manager da SecureNet, com a apresentação Culturas de Cibersegurança, onde a compliance e a tecnologia se encontram. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem presentes e por serem resistentes para esta hora e ainda estarem aqui para me ouvir. Agradecer a todos os que falaram ao longo do dia porque alimentaram a minha apresentação. Que a minha missão é basicamente resumir aquilo que vocês estiveram aqui a falar e também passar um pouco daquilo que vocês fazem nas vossas organizações. Quem me conhece sabe que eu sou profissional, mas que também gosto de brincar. E então não podia passar sem começar com isso, trazer um bocadinho de alegria à apresentação. Isto é uma cena de um desenho animado, alguns podem conhecer, outros não, Phineas e Ferb. Foi um apagão na cidade, mas nós, a 28 de abril deste ano, tivemos um apagão no nosso país. Quando nós olhamos para o apagão, isto foi um conjunto de fatores. Alta tensão, uma incapacidade de resposta. E era nisto que eu gostava que vocês se focassem, na parte da incapacidade de resposta. Nós não estarmos preparados para, as nossas organizações não estarem preparadas para resumir, que não estão aculturadas para. Isto porquê? Porque nós estamos num cenário cada vez mais digital e mais complexo. A parte digital já não vai sair de nós. A inteligência artificial não vai sair. E é importante que isto leve-nos o quê? A incerteza, a desigualdades. E as ameaças são cada vez mais sofisticadas. São muito mais rápidas do que aquilo que as organizações conseguem acompanhar. Portanto, é importante que os líderes, e que ganhem esta consciência, os líderes organizacionais, e acima de tudo, que levem a parte da cibersegurança para o caminho principal. E quando nós olhamos a isto, porquê é que nós temos de trazer a cibersegurança a bordo? Porquê? Porque os ciberataques são uma realidade que não vai parar e está a crescer. Quando nós vamos olhar as estatísticas, e o nosso Centro Nacional de Cibersegurança, e o Dr. Lindo Santos de manhã falou um pouco da certificação, mas eles têm feito um trabalho excelente naquilo que é aglomerar dados. E se nós formos ver as estatísticas, aquilo que é o número médio de ciberataques nas organizações de 2024 face a 2025 aumentou 47%. Pensamos assim, 47% se calhar não é muito, mas se nós virmos os números anteriores é sempre a crescer. E outra coisa que é preocupante é que estes ciberataques aumentaram 600% potenciados pela inteligência artificial. Ou seja, nós agora temos ferramentas do outro lado e que potenciam e exploram as nossas vulnerabilidades, como já aqui foi dito. Outro facto que é preocupante, e isto respondido pelas SOPME, que são cerca de 90% do nosso tecido empresarial, apenas 35% das nossas organizações se sente preparado para lidar com isto ou que tem ciberresiliência. Isto leva-nos a um facto que é o ambiente atual é desafiante. E desafiante porquê? Porque, e como nós já assistimos, tivemos aqui diferentes fornecedores a falar de soluções. Nós temos uma multiplicidade de soluções tecnológicas para responder a um ou a vários problemas. E nós, enquanto responsáveis das organizações ou CISOs, temos que decidir o que é que vamos usar. Depois há outra parte que é as regulamentações, que estão sobrepostas, que nos vêm ajudar, mas também que nos vêm dificultar a vida. Como é que eu faço? Por onde é que eu pego? Como é que eu vou analisar? Como é que eu passo isso para dentro da minha organização? Portanto, e estas regulamentações exigem reportings, auditorias e até vezes certificações, que não me levam a outro problema, que é orçamento limitado. E orçamento para investimento tecnológico e, por outra parte, que é capital humano. Nós sabemos, e quem está nestas áreas, que nós temos escassez de profissionais nas áreas da cibersegurança. Portanto, temos aqui duas realidades, que é um dilema ou um paradoxo. Como é que eu faço isto? E começo a pensar, então, a cibersegurança não é só tecnologia, há compliance, há frameworks. E então tenho aqui um desafio que é, como é que eu vou implementar a compliance por design? Como é que eu vou fazer com que a minha organização esteja compliant, que ela esteja segura, que os meus processos estejam adequados, que as minhas pessoas saibam responder? Portanto, é importante que eu perceba que esta ciberresiliência, e aqui que é o foco, é uma cultura organizacional, é um mudar de um paradigma, é um mudar daquilo que é o meu comportamento organizacional. E surge aqui outro papel extremamente importante, e hoje estamos a falar dele, dos CISOs que são as vozes só de algumas organizações, porque o facto de uma organização ter um CISO indica a sua maturidade, e o facto de uma organização ter um CISO
perto do board significa ainda mais, porque vocês trabalham em muitas organizações tecnológicas e agora só queria fazer um desafio. Quantas das vossas organizações têm um CISO? Ninguém? Ah! E quantos CISOs respondem diretamente ao board? Minorias. Portanto, isto mostra muito sobre a nossa maturidade. Ainda há um caminho de progresso de cultura para crescer. Portanto, isto faz tudo parte da cultura organizacional. Portanto, mas há um caminho. E como é que nós desenhamos esse caminho? Assim como temos aqui os nossos carrinhos amarelos da cidade de Nova Iorque atrás, este caminho faz-se com aquilo que nós chamamos literacia digital, não é? Formar as pessoas. E tenho ali uma pessoa na plateia que me ensinou a fazer planos de awareness, por isso agradeço. É importante que eu treine as minhas pessoas, tenho que apostar na formação contínua. E essa formação contínua não é só fazer ataques simulados de phishing, e como o Jorge Vicente falava, não é publicar políticas, é saber que elas fazem parte da gênese da organização. E para fazer parte da gênese da organização significa o quê? Que eu tenho que formar as minhas pessoas, que elas têm que saber ler, interpretar e agir segundo as regras que eu lhe estou a dar. Depois, outra parte, as pessoas têm que ficar libertas para o que mais importa, não é? Para serem mais eficientes. Eu tenho que automatizar processos. E esta parte de automatizar processos é onde entra a compliance, onde eu desenho as minhas baselines de segurança. Mas como é que eu desenho uma baseline de segurança? Eu tenho que escolher uma framework. E nós já tivemos aqui um orador a falar da NIST, uma framework que muitos de nós também seguimos. Eu tenho que perceber qual é que faz o fit com a minha organização. Eu tenho que conhecer o meu contexto. Portanto, e sabendo, e pode não ser só uma, podem ser várias. E eu faço a minha própria framework com base nas boas práticas de mercado. E, no final, é importante eu dar visibilidade. E o dar visibilidade significa que eu estou a monitorizar, que eu estou a controlar, que eu tenho KPIs, que eu tenho indicadores, que eu consigo perceber exatamente como é que a minha organização está. Porque, e se formos aqui um exemplo mais prático, se eu me sentir doente e se eu não medir a temperatura, eu não sei se efetivamente estou doente ou não. E se eu passar isto para dentro das minhas organizações eu vejo uma framework, desenho uma linha de segurança, mas se eu não tiver a medir, não tiver a monitorizar, não tiver a dar visibilidade, não serve para eu poder melhorar. Então, como é que eu vou fazer? Que é sempre assim, porque é que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer? Então, o fazer às vezes é o mais difícil, não é? Mas uma parte muito importante é, primeiro eu tenho que convencer a minha administração, porque eles no final do dia são eles que vão dar dinheiro para o meu orçamento, mas definir os objetivos. E estes objetivos estratégicos têm que ter um modelo de governo. E este modelo de governo, e há aqui uma figura muito importante, estes responsáveis da segurança de informação, estes responsáveis da cibersegurança, estes CISOs, as pessoas que vão analisar o risco, que vão ser a senda para levar a cumprir o objetivo. E isto tem que estar instituído. Depois de eu saber qual é que é o modelo de governo que eu tenho que alinhar as frameworks, ou seja, eu tenho que perceber quais são as melhores e as boas práticas do mercado que fazem o fit com a minha organização. Portanto, e que respondam também aos requisitos legais, porque são exigências. A certificação é um ato voluntário, como nós já ouvimos hoje aqui, mas um requisito legal é uma obrigatoriedade. Depois de eu definir a minha baseline, eu tenho que saber onde é que eu estou, como é que eu estou, para saber para onde é que eu vou. Portanto, o que é que eu faço? Vou avaliar as lacunas e vou definir o meu nível de maturidade. Depois de definir este nível de maturidade, eu vou fazer um plano de ação, não é? Como já ouvimos aqui hoje, vamos tratar isto como um projeto para responder a cada um dos requisitos. Tem que estar estruturado e, no final, a parte mais importante, se eu comecei por cima pela minha administração, eu tenho que envolver as minhas pessoas também. Portanto, eu tenho que mobilizar e envolver, porque mais do que um modelo de governo, isto é uma transformação cultural, uma transformação organizacional, em que se eu for para uma ilustração, não é? Eu tenho um carro, mas ele não anda sem motor. E as pessoas são o meu motor, são o que vão levar isto para a frente. Se eu comecei por uma provocação, eu também vos vou deixar uma provocação a seguir, que é... Resumindo primeiro que é, sem cultura, a compliance resume-se a uma checklist sem tecnologia. A cultura é vulnerável. E para não repetir, mas vou repetir, que é pessoas, processos e tecnologia. E tudo isto envolvido na cultura. Eu tenho que ter as pessoas certas, eu tenho que saber como é que elas vão operar, tenho que lhe dar processos e os processos têm que ser otimizados pela tecnologia. Agora, e como eu às vezes costumo dar algumas formações, deixo-vos também um trabalho para casa, que é, será
que a minha organização tem cultura de cibersegurança ou simplesmente tem uma checklist para reguladores. Obrigado.